gente? Tudo bem? Nós vamos iniciar hoje um estudo em cima de Êxodo. É um estudo onde a gente vai ver todo o caminhar do povo desde a libertação do Egito até os 10 mandamentos. A gente vai se concentrar nesse período de tempo. O que vai ser interessante é que nós vamos a cada aula ver um pedacinho, entender, ver a ligação daquele pedacinho com outro pedacinho e ver o que tudo isso tem a ver com a gente, o que a gente pode entender disso nos dias de hoje. Legal? Bom, hoje nós vamos começar com uma coisa para preparar a gente para entender isso. Então hoje é uma espécie de uma aula inaugural, onde nós vamos entender o contexto histórico do que está acontecendo, o que aconteceu antes que levou o povo a estar no Egito. Vamos entender um pouco da geografia do lugar, vamos entender um pouquinho de tudo o que aconteceu naquele momento da história. Legal? E nós vamos ver muito o agir de Deus. Então, vamos lá, fica ligado aí, me acompanha e a gente vai ver bastante coisa legal. Vamos lá. Bom, gente, antes da gente partir para Êxodo, nós temos que entender o que acontecia na época, como acontecia, entender um pouco a geografia do que acontecia, para que fique mais fácil da gente entender o momento de Êxodo, certo? Só para contextualizar, né? O Êxodo, o povo de Deus está preso no Egito, e aí é onde dá que Moisés é levantado para poder libertar esse povo e tirar eles lá do cativeiro do Egito e guiá-los até a Terra Prometida. Então esse é o contexto. Agora, da onde vem isso daí? Por que aconteceu? Então, antes da gente partir propriamente para esse tipo de coisa, é interessante a gente ler o texto bíblico muito tempo antes, aonde você vai ver que não houve surpresa para Deus. Deus já tinha falado do cativeiro, já tinha falado tudo isso desde a promessa que ele deu a Abraão. Então nós vamos, ou melhor, Abraão não, né? Quando ele deu essa promessa, ele ainda chamava Abrão, mais para trás um pouco, né? Depois que ler o texto, eu vou mostrar mais ou menos como que aonde estão as coisas mais ou menos no mapa, o que aconteceu e da onde que saiu, para onde foi e tudo mais. Então, vamos abrir nossas Bíblias, então, em Gênesis, capítulo 15. Eu vou ler o capítulo todo para facilitar o nosso entendimento. Certo? Então, vamos lá. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão, numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será este. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levantando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur, dos caldeus, para dar a você essa terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice.
Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços de animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoeus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Vamos orar para que Deus possa dar entendimento ao nosso coração, para que a gente possa acatar a palavra dele com tranquilidade e com paz, porque sem o Espírito Santo nos agindo dentro de nós e nos dando entendimento, a gente não consegue nada. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pelo prazer e pela possibilidade de poder estudar a tua palavra. Eu venho te pedir, Senhor Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê um esclarecimento de dúvidas, Senhor Deus, porque só o Senhor pode fazer tudo. Só o Senhor é o nosso Deus poderoso. Oh, Pai, que esse texto possa entrar no nosso coração, não só com entendimento para entendermos lá na frente Êxodo, mas também para que a gente possa praticar as verdades da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como que era o mundo naquela época, né? Eu estou aqui, obviamente, com uma foto de satélite do que nós temos hoje no mundo. Mas o mundo não havia mudado tanto assim. A gente mudou, vamos colocar assim, a geopolítica do mundo, mas o que existia continua existindo, né? Então, com a ajuda desse mapa, nós vamos tentar entender. Eu tenho um outro mapa aqui, que tem na Bíblia, mas eu vou mostrar aqui onde a gente pode ver. Então nós temos aqui a região onde hoje você tem aqui Israel, aqui fica o Egito, aí nós temos Jordânia, o Iraque, o Irã, o Kuwait, o Azerbaijão, a Armênia, a Turquia, a Síria, o Líbano, e aqui começa já a Grécia, né? Aqui Chipre, a Grécia e por aí vai. Tudo que aconteceu mais ou menos aqui. Por exemplo, nós temos aqui, ó, essa região que corresponde aqui um pedaço do Iraque, pegando um pedaço da Síria, aqui o Kuwait, onde a Bíblia chama de Padã Arã. Essa é a região. Aliás, Ur fica mais ou menos aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta para a gente ir fazendo umas bolinhas aqui, que eu acho que fica mais fácil. Mais ou menos nessa região aqui, acredita-se que ficava Ur, dos caldeus. Aqui era a Babilônia, né? Que mais que tem importante aqui? Possivelmente nessa região aqui, deixa eu só confirmar, nós temos aqui onde ficava Sodoma e Gomorra, mais ou menos por aqui, né? Israel está toda nessa região aqui, e o Sinai fica mais ou menos por aqui. Por enquanto fica meio estranho aqui assim, porque na realidade aqui está o Monte Sinai, bem aqui. E aqui tem toda a península do Sinai, aonde tudo isso aconteceu. Nós vemos no texto bíblico que a gente leu que Deus já tinha prometido a Abrão, que depois mudou o nome dele para Abraão, um filho e uma descendência. E essa descendência, ela iria viver nessa região aqui. Quando a gente olha para esse mapa, você vai ver que nós temos... Deixa eu pegar aqui o meu contador laser aqui. Nós temos aqui uma região grande, ó, aqui é uma região mais ou menos fértil, tá vendo? Aqui é uma região desértica. Aliás, foi por essa região aqui, ó, pelo Sinai, por essa faixa aqui, que corresponde à Jordânia e tudo mais, que o êxodo aconteceu, não é? Então, quando você olha aqui, ó, o Ur dos Caldeus, quando ele saiu de lá, ele veio aqui para onde seria no Kuwait, né? Ele veio aqui para onde hoje é o Iraque, onde tem um deserto muito grande, e ele veio aqui para a Terra Prometida. Você vai ver por que falam que mana leite e mel? Quando você vive numa região desértica e você tem uma região fértil,
como aqui, ó, nesse lugar aqui passa o Rio Jordão, tá? Aonde você tem aqui o Mar de Tiberíades e tudo mais, é nessa região aqui, né? Quer ver só? Aqui, ó, vamos colocar aqui mais uma canetinha, mais uma bolinha. Nessa região aqui, ó, é onde ficava a cidade de Ai, não é? Fica ali naquele pedacinho ali, né? É interessante que quando eles atravessaram o Rio Jordão para entrar, foi mais ou menos nesse pedaço aqui, ó. Então quer dizer que eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, não se sabe exatamente aonde foi essa travessia, tá? A gente vai ver mais com detalhes quando a gente for falar sobre isso daí. E depois eles peregrinaram aqui no deserto aqui do Sinai por muitos anos, indo aqui para a Jordânia e atravessando nesse pedaço aqui, ó. Exatamente aqui, né? Bom, então você vai ver que aqui realmente manda leite e mel, porque é uma região bastante fértil. Esse pedaço totalmente verde aqui é o delta do Rio Nilo, né? A região de Gósen, eu acho que esse mapa aqui não tem. Deixa eu ver um outro mapa que eu tenho aqui, ó, se eu consigo achar aonde era. Aqui não tem aqui. Deixa eu ver um outro mapa, só um instante. Ele não fala aqui no mapa onde era, porque na realidade não se sabe ao certo onde eram algumas coisas, mas eu creio que a região de Gósen ela deveria ser por essa faixa de campos férteis, certo? Então aqui a gente tem aqui no Egito, né, um campo fértil, aqui tem Ai, logicamente, eu falei de Ai, mas aqui também tem Jericó aqui do lado, né, que é onde eles atravessaram para atacar Jericó e depois perderam a batalha aqui em Ai. É interessante a gente ver que existe isso daqui. Tem gente que muitas vezes não consegue, acha que a Bíblia é uma historinha para quem não... muitas vezes quem não é convertido acaba pensando assim, que é um monte de histórias, né? E na realidade quando a gente olha, o mundo está ali. Os nomes mudaram, mas as regiões estão lá, não mudaram tanto assim em termos de geografia. Então a gente vê aqui que tem todo um deserto aqui, onde você vê um povo que vivia nesse sofrimento, de repente chega numa região fértil. Então é interessante a gente ver tudo isso daqui para que a gente possa entender o contexto geográfico do que aconteceu. Então quando você pensa no mundo, você vai ver que nesse pedacinho, né, pequeno que a gente está vendo aqui, né, tudo aconteceu por aqui. Foi aqui, nessa região menor ainda, que Jesus ele nasceu, que Jesus viveu, não é? Todo esse pedaço aqui. E então isso se espalhou para o mundo todo, né? Quando a gente fala de Paulo trabalhou muito nessa região aqui perto da Turquia e veio aqui para a Grécia, em alguns lugares aqui. Isso é muito interessante, você ver como foi se espalhando, né? De um pequeno lugar foi se espalhando. Bom, só voltando ao texto bíblico, a gente tem que entender também que Deus não foi pego de surpresa. Vocês viram que ele fala que tudo já estava assim, como que eu posso dizer? Já estava nos planos de Deus, né? A gente pode ver aqui no texto, aqui, deixa eu achar qual que é o versículo aqui. No versículo 13 ele fala assim: então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então isso daqui estava dito já que iria acontecer. E olha que interessante, as gerações foram passando, nós temos ali no finalzinho de Gênesis o relato de José. José, ele foi para o Egito vendido como escravos pelos seus irmãos. E a gente pensa,
muitas vezes que aquilo, poxa vida, que maldade que foi feito, lógico, foi maldade dos irmãos sim, mas Deus usou a maldade dos irmãos para transformar em salvação para todo aquele povo. Porque você imagina, né? Quando a gente olha aqui esse deserto, eles já estavam vivendo nessa região aqui assim, né? E de repente eles têm que ir para o Nilo, porque lá tinha comida. E quem que estava guardando essa comida? José. Isso é interessante quando a gente vê que a história toda ela é costurada. Uma promessa de Deus falando, olha, você vai ter uma geração inteira, você vai ter descendentes mais do que as estrelas dos céus, mas eles vão para uma terra distante, ou seja, eles iam para o Egito, onde eles vão ser escravizados por 400 anos. Mas olha só, no tempo de Abraão, para que tudo isso aconteceu, foram foram 3 gerações. 3 gerações para que isso acontecesse. Então, muitas vezes a gente fica, né? Com a aplicação, o que a gente pode aprender com isso? A gente acha que Deus tem que ser tudo na hora com a gente. Não é verdade. Deus tem o tempo dele, nós temos que aceitar o tempo dele. Ele tem os planos dele. Você, por exemplo, teria coragem de fazer o que Abraão fez? Quando Deus falou assim, você vai sair de Ur e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não estou te mostrando. Não estou te mostrando. E quando a gente olha aqui no nosso mapa, quando você sair daqui e você caminhar toda essa região para chegar aqui em Israel, olha só, ele saiu do Kuwait, ele atravessou todo o Iraque, atravessou toda a Jordânia para chegar em Israel. É uma distância muito grande. Ele foi, não sei se de camelo, se a pé, o que foi, mas ele foi caminhando tudo isso aqui. E quando a gente para pensar, né, quando ele ainda não tinha se enriquecido, ele se enriqueceu, né, Deus transformou ele em próspero quando ele já estava aqui na Terra Prometida. E teve uma coisa que Abraão fez que ele não devia ter feito, né? Porque Deus falou assim, sai da tua casa, de toda a tua parentela. E o que ele fez? Ele levou o sobrinho dele. Ele ficou com dó do menino, possivelmente, levou. E chegou aqui e começou a dar um pouco de trabalho para ele, né? E aí o que aconteceu? Nós vamos ter que se separar, porque está dando briga aqui, o terreno é muito grande. Então, o que aconteceu? Uma turma ia para um lado, outra turma para o outro. Aí Abraão falou para Jó, escolhe qual que você vai querer. E ele escolheu a região do Jordão aqui, ó, a região mais fértil. Mas ali tinha Sodoma e Gomorra, e a história todo mundo já sabe o que aconteceu, né? E a partir daí a promessa de Deus começou a ser mais estabelecida com Abraão e tudo mais. Então a gente deve entender também que nós precisamos não só acatar a palavra de Deus para o nosso coração, mas também viver a palavra de Deus, viver as promessas de Deus. Aquilo que a gente tendo um relacionamento como Abraão teve com Deus, a gente também tem que ter esse relacionamento, porque aí nós vamos saber exatamente a vontade de Deus para a nossa vida, os caminhos que nós devemos fazer. A gente não deve se esquecer que quando você pega um caminho fora do que Deus quer, muitas vezes pode dar problema, né? Mas enfim, nós podemos ver aqui que é uma região desértica, que existia um contexto econômico na época, então o povo saiu de uma região boa, por causa de uma seca essa região já não estava muito lá essas coisas, você não tinha mais comida, foram para uma região onde existia aí um acúmulo de comida. Por que existia esse acúmulo de comida? Porque José ele interpretou o sonho do faraó, né? E falou, precisa aguardar porque vai vir uma seca. E aí, por 7 anos ele guardou comida, nos outros 7 anos ele enriqueceu o Egito de uma maneira absurda, né? Porque até os egípcios estavam se vendendo para não morrer de fome, né? O faraó ficou riquíssimo com isso daí. E depois os irmãos dele foram para lá, e aí todo o contexto, né, que a gente deve também
Depois você lê lá, você vai achar interessante, porque você vai ver o perdão que a gente deve ter hoje, já tem lá na palavra de Deus, já está mostrando lá e tudo mais. E a gente tem que aprender muitas vezes com a Bíblia em coisas práticas também. Por exemplo, no momento em que José entendeu que iria haver uma escassez de comida, ele guardou para que, quando ele precisasse, ele tivesse. Se todo mundo fizesse isso, né, a gente passava menos sufoco na vida. Né? Você tem um exemplo da Bíblia, onde que você não deve não ter uma reserva ou de alimento, ou de dinheiro, ou sei lá, você tem que ter alguma coisa, não deixando de confiar em Deus. Eu creio que a gente tem que confiar que Deus é nosso provedor, sim, mas ele tem exemplos na palavra de Deus e ele nos deu inteligência também para que a gente possa economizar e guardar para um momento de necessidade. Então são vários ensinamentos que Deus pode dar para a gente em tempos assim. Bom, eu acho que para que a gente se propõe, eu não vou falar muito tempo, porque vídeos muito longos também acabam deixando a gente disperso, mas no que a gente se propôs para essa aula, entender qual é o local que tudo aconteceu, qual é o contexto da Bíblia em que isso acabou levando o povo lá, e mostrar que Deus já sabia que esse povo ia ficar 400 anos. Então uma coisa que você tem que entender, se Deus falou eles vão ficar 400 anos, isso quer dizer que não ia ficar 410 anos. 400, depois Deus ia resgatar eles daquele lugar. Talvez muita gente que estava no Egito se esqueceu dessa passagem, né, e não entendeu esse contexto. A Bíblia também fala no comecinho de Êxodo, e a gente vai ver isso depois, que um novo faraó surgiu que não conhecia José. A explicação que nós temos para isso, possivelmente, é que houve uma mudança de família real, ou alguém teve alguma guerra e conquistou, então era um rei que não tinha esse conhecimento do que José tinha feito e tudo mais. Existem alguns estudos também que falam que esses egípcios que estavam lá, o faraó da época de José, ele era semita, ele tinha vindo da descendência de Sem. Então eles tinham um certo, vamos colocar assim, parentesco com o pessoal de Israel. Então você tinha ali uma afinidade. Depois veio um outro faraó que de outro ramo familiar que não tinha essa afinidade, então por isso que houve a perseguição. Mas depois a gente entra em mais detalhes com isso daí. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula. Eu espero que vocês tenham entendido o contexto para que semana que vem a gente comece a estudar o Êxodo direto no livro de Êxodo. Então fica aí como lição de casa, comece a ler Êxodo. Se você terminar em uma semana, volta, leia de novo, que a gente vai tendo um entendimento maior de tudo que está acontecendo. Legal? Então eu vou fazer uma oração para a gente encerrar aqui, para agradecer a Deus por esse tempo. Faça uma oração você também na sua casa, no momento que você tiver oportunidade, e sempre agradeça a Deus pela provisão que Ele nos dá. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por esse conhecimento que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa aquecer o nosso coração, e quando a gente olha para esse mundo maluco que a gente está vivendo hoje, Senhor Deus, que a gente possa entender que o Senhor está no controle, que mesmo em tempos que a gente vê lá no comecinho de Êxodo, aquele povo sofrendo, ainda não tinha escapado a história das tuas mãos. Muito obrigado, Senhor Deus, e que o Senhor possa trazer entendimento e paz para o nosso coração sempre. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Até mais.